Bom, nessa segunda parte, vamos ler uma história muito conhecida, que eu até já fiz essa leitura na segunda-feira, e hoje iremos fazer novamente. Está em Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 7, que fala do nascimento de Jesus e como se deu. Vamos ler. E aconteceu naqueles dias que saiu decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Jerônimo governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles instalarem. Na estalagem. Irmãos, Jesus, ele estava numa condição, José estava numa condição, podemos dizer, abaixo da linha da pobreza. César, vamos entender aqui algumas coisas. A Bíblia é necessário que a gente entenda o contexto histórico, cada passagem. Diz que houve um decreto da parte de César Augusto. Para você ver, quando diz aqui na parte de César Augusto, César Augusto não é nome de pessoa. César era o nome dado a todos os imperadores, assim como no Egito era Faraó. Então em Roma era dado César. Augusto não é sobrenome. Para que a gente entenda, César Augusto era o sobrenome de César? Não. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. César era um título de imperador, dado ao imperador. César não era o nome do imperador. E Augusto era outro título. Augusto quer dizer venerado, ou semideus. Então, em outras palavras, está dizendo do imperador, um deus de Roma. O decreto foi de um deus de Roma. Por isso, Augusto quer dizer venerado, quer dizer deuses, com D minúsculo. Então, quando se refere a César Augusto, César não é nome. César era um título dado aos imperadores, e Augusto também era outro título que queria dizer venerado. Mas não é isso que nos chama a atenção. Certo é que foram decretados o censo, e José foi para a sua terra natal, porque a ordem era que cada um alistasse na sua cidade. E ali ele chegou. E Maria estava para ter criança. E diz a Bíblia no capítulo 7, versículo 7 do capítulo 2, e deu à luz ao seu filho primogênito. Essa outra parte aqui já derruba uma tese mentirosa. Uma tese mentirosa, que anda dizendo por aí que Maria foi virgem a vida toda. Uma tese mentirosa. Maria teve 4 irmãos além de Jesus, 4 filhos além de Jesus, homem, fora várias mulheres. Mas só homem Jesus teve 4 irmãos, fora as mulheres. As mulheres só cita, está no plural, mas mulheres não cita, porque mulheres não era citada e não era registrada como... Era só para preencher espaço em Israel. Aí, Jesus foi o primogênito primeiro, mas não é isso que eu quero falar. E diz a Bíblia que Maria deu à luz ao seu primogênito, envolveu em pano e deitou numa manjedoura. Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Jesus teve um nascimento mais difícil que uma mulher teve.
Maria teve o parto pior que uma mulher pode ter. Nenhuma mulher pode ter um parto, um desprezo tão grande como aquela de Maria. Maria teve um parto na rua. A verdade é que as pessoas dizem que Maria teve a sua criança na manjedoura. Não é verdade. A Bíblia diz assim: e deu à luz ao seu primogênito, e envolveu em pano e deitou numa manjedoura. Maria não teve a criança na manjedoura. Maria teve a criança ao relento. Jesus nasceu à luz da lua. Jesus nasceu como indigente. Depois que nasceu, diz a Bíblia, que Maria envolveu em pano e colocou numa manjedoura. Imagine agora, aquela mulher que deveria estar acolhida, grávida, que deveria ter um aconchego, tem uma criança na rua. A pergunta é: Maria tomou banho aonde? A pergunta é: a criança se lavou como? Como cortaram o cordão umbilical daquela criança se ela estava na rua? Depois de feito todo o processo, Maria pega Jesus e leva e deita numa manjedoura. No capítulo de Lucas, capítulo 2, Lucas capítulo 2 e versículo 7, diz que depois de ter a criança, Maria envolve ela em pano e deita numa manjedoura. Então Jesus teve o nascimento terrível. Jesus teve o nascimento como indigente. Jesus nasceu na rua. Então o nascimento de Jesus foi o mais simples possível. E eu gostaria de fazer uma pergunta para nós mesmos. Então, por que se gastar milhões numa ceia farta? Por que se gasta só para ostentar poder numa ceia de Natal que dizem que é o nascimento de Jesus, quando na verdade Jesus não faz parte dessa ceia? A ceia do engano, da mentira, das bebedices, a ceia das luxúrias, a ceia que Jesus nunca foi convidado, e se embora fora convidado, ele não compareceria, porque a ceia da ostentação de poder, aonde se compra espumante dos mais caros possível, nozes de Damasco e outras nozes importadas, onde nozes que chega a custar um quilo quase R$100 ou até mais, para uma ceia de Natal. E eu pergunto, quem é o aniversariante do dia? Você acha que o aniversariante estará nessa sua ceia? Ou você sequer lembra que ele existe? Jesus teve uma ceia muito simples. Jesus deu exemplo de sua simplicidade desde o seu nascimento até a sua morte. Esta é a ceia. O nascimento de Jesus nasceu na rua. Nasceu um menino que ninguém dava nada por ele. A Bíblia diz que José não achou lugar na estalagem. Seriam os hotéis? Mas como é que um pobre vai frequentar um hotel? Talvez pela condição social, como até hoje acontece no nosso país. Pela roupa, logo o recepcionista vai dizer: não tem vaga. Porque nós somos medidos pelo que nós vestimos, pelo que nós somos medidos pelo ter e não pelo ser. O caráter das pessoas, a personalidade, esse conjunto de atributos, qualidade física e moral que caracteriza o indivíduo, não é levado em conta. E ali estava Jesus, nascendo ao relento Salvador do mundo. Nascendo não à luz de vela, porque não existia vela. Nascendo não ao gás, porque José não tinha condições. Nascendo não no estalagem, porque José não tinha condições de pagar. Mas a Bíblia diz que Jesus nasceu no ar livre. A Bíblia diz que depois de Jesus nascer, Maria envolveu ele no pano e deitou numa estalagem. Eu não sei onde foi que as pessoas acharam a história que diz que Jesus nasceu numa manjedoura. Porque a Bíblia em nenhum momento diz que Jesus nasceu numa manjedoura. A Bíblia diz que depois de Jesus nascer,
Maria envolveu e deitou numa manjedoura. Então esse é o nascimento de Jesus. Você quer saber a simplicidade do nascimento de Jesus? Pegue a sua Bíblia. Abra no livro de Lucas. Vai no capítulo 2, 1 ao 7. Que está todo o processo do nascimento de Jesus. Lembre-se, deixa eu me fazer uma pergunta para você. Jesus vai fazer parte da sua ceia? Que você responda para você mesmo.